Com o avanço do conflito no Oriente Médio, a pressão sobre os preços dos combustíveis no Brasil voltou ao centro do debate, inclusive agora com infrações para as distribuidoras. A defasagem entre os preços praticados pela Petrobras e as cotações internacionais acendeu um alerta para a inflação. Vamos analisar este cenário com o nosso colunista do CNN Infra, Davi Zilberstein. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. É um prazer tê-lo por aqui. Obrigado, Gabriel. Um abraço para você e para todos que nos escutam. Nós tivemos hoje relatório de política monetária. O Banco Central teve que revisar várias projeções de inflação para o final deste ano por conta de combustíveis. O governo está trabalhando, está brigando para tentar reduzir estes impactos, já cortou impostos, já apresentou subvenção, tenta convencer os estados a cortar impostos ou aplicar subvenções também. O que dá para fazer mais para tentar segurar este impacto que a gente vê vindo lá do Oriente Médio, Davi? Olha, Gabriel, para começar pelo fim da tua pergunta, segurar absolutamente não dá. Imaginar que uma coisa que na origem tem um aumento relativamente alto de custos e de preço, no caso, é uma commodity, nós não vai ter algum impacto, tem que ter. É natural que o governo, aliás, como todos os governos pelo mundo, vem tentando, de alguma maneira, minimizar esse repasse para o consumidor. E através de subvenções, como está se propondo aqui, enfim, é normal. Agora, as pessoas têm que ter clareza que o mundo vive uma situação de guerra, né? E da última vez que a gente conversou, a situação era essa e não melhorou, pelo contrário. Os mercados estão muito tensos, apesar da queda do preço do barril do petróleo, você continua aí com dificuldades muito grandes de abastecimento. E o que acontece aqui no Brasil, especificamente, diesel e gasolina, mais o diesel, batem de frente com qualquer índice de inflação. E isso, para qualquer governo, é uma situação muito dramática, porque a inflação bate no bolso do consumidor e gera, com certeza, uma animosidade em relação a quem tem que tomar decisões de políticas públicas. No ano eleitoral, então, isso aí eu diria que um veneno é muito mais forte. O que ocorre, de qualquer maneira, é que a gente só está imaginando, está vendo só medidas, foi noticiado agora há pouco, vamos dizer assim, uma espécie de, a palavra em inglês seria um enforcement, mas talvez de uma intervenção mais violenta no mercado, que, na minha opinião, ela tem um impacto inicial relativamente, vamos dizer assim, em termos mediáticos importantes, mas na prática ela vai acabar não dando certo, porque eu entendo que deva haver um esmiuçamento mais adequado de avaliação dessa evolução dos preços. Claramente, o que foi colocado 0,3 ou 0,6, de alguma maneira, considerando o mix que a Petrobras produz, que é 2/3 quase, mais de 2/3 do diesel brasileiro com o importado, eu acho muito pouco provável que seja um valor tão pequeno. Está se colocando talvez uma referência que não está muito clara. E aqui não estou defendendo nenhuma empresa, nenhuma distribuidora. O que eu quero dizer é que existe na economia um conceito muito forte, que é a perspectiva de escassez, não só a perspectiva, quando a escassez ela é real, que está para chegar, normalmente você tem uma adequação de preços, naturalmente. Você tem, na realidade, o diesel importado está chegando mais caro no Brasil. Então, o que se imagina e o que se preconiza as pessoas mais ligadas ao mercado é que a gente corre um risco, se a própria ANP, inclusive, isso por documento da ANP, de que a gente está à beira de uma situação de risco de desabastecimento. E não adianta controlar o preço se você não consegue, de alguma maneira, atender o mercado. Então, o preço fica mais baixo, mas nada é mais caro do que um diesel que falta. E esse diesel que falta, ele está no horizonte relativamente curto aos olhos da gente. Então, eu entendo que é uma situação difícil, é difícil para o governo, é difícil para as companhias também, e eu entendo que falta um pouco, não diria de serenidade, porque eu acho que isso não é um caso de polícia, como tem sido feito. Eu acho que a questão não é um caso de polícia. Eu acho que falta um pouco de melhor esclarecimento, porque controlar preços foi uma coisa que historicamente nunca deu certo no mercado que é liberado. De qualquer maneira, se alguém está praticando preços acima, se não há uma cartelização, por exemplo,
mas se alguém está praticando preço acima, ele vai perder mercado. Se esse mercado existe, essa é a grande ressalva. Ele vai perder mercado agora, se para o mercado inteiro, não numa questão de cartelização, mas no mercado inteiro, por uma conjuntura que não depende do Brasil, depende de uma situação que está todo mundo acompanhando há mais de 3 semanas já, de que os preços estão subindo lá fora, estão aumentando e inevitavelmente vão chegar aqui. O que acontece também quando o governo, as pessoas têm, na prática, quando o governo tenta minimizar na bomba, evidentemente no curto prazo ele vai ter indicadores de redução da inflação, seguramente, ou de redução ou de minimizar os aumentos inflacionários. Mas, por outro lado, está gerando dívida, alguém está pagando a conta. Quem está pagando a conta não é só o consumidor, quem está pagando a conta maior é o contribuinte. E o consumidor que também é contribuinte. Então, isso lá na frente vai gerar impactos também. Não existe alternativa, são vasos comunicantes, as coisas se comunicam. Então, quando o petróleo, que é uma commodity, sobe lá fora, vai subir aqui inevitavelmente. Se você consegue, de alguma maneira, diminuir, se falou da subvenção, agora está se discutindo com os governos estaduais a questão do ICMS, se você consegue minimizar, essa conta vai ser paga também, por todos nós, de alguma maneira, não na bomba consumidor, provavelmente. Mas eu entendo, pelo que a gente viu do passado, a história mostra para a gente que essas saídas, essas aventuras de muito barulho de rua e tal, não dá resultado. Não dá resultado, eu acho que tem que se fazer eu acho que administrativamente, no primeiro momento, você pode aprofundar se for o caso, como a lei está prevendo isso, tem uma medida provisória em relação a isso, aprofundar. Eu vejo com um pouco de cuidado também, e na minha opinião, é uma opinião pessoal de quem já passou por lá, é um papel que não deveria ser da ANP, um papel mais policial, um papel de sirene ligada, eu acho que não é o papel da Agência Nacional do Petróleo, você tem outros órgãos, outros mecanismos para isso. Então, eu diria que não é uma coisa que você pode, num primeiro momento, forçar uma situação, mas que de alguma maneira ela vai se reverter, porque você tem dezenas de milhares de postos de combustível, você tem uma quantidade grande de distribuidores, nos postos os preços também são liberados. Então, você não existe uma estrutura de fiscalização. Para mim, a melhor fiscalização, no caso, vai ser o mercado, que está muito pressionado pela origem da matéria-prima do produto que está sendo consumido. O argumento do governo da Petrobras é que não houve aumento, por exemplo, para a gasolina, que não houve nenhum aumento novo para o diesel. O aumento que foi realizado foi de pouco mais de 30 centavos e a gente já está vendo preços maiores. Mas, Gabriel, nós estamos falando justamente do aumento na refinaria, né? Exato, eu queria justamente esse ponto contigo. De 75%, você tem um mix aí, o diesel, ele tem um mix de diesel Petrobras, que efetivamente teve um aumento de 38 centavos, que em parte foi compensado pelas subvenções e pela redução de PIS e COFINS, e você tem o biocombustível, que na faixa mais ou menos de 15%, e você tem o diesel que entra nesse mix, que é o diesel importado, que é uma quantidade menor do que a Petrobras fornece, mas não é desprezível você considerar alguma coisa entre 25% a 30% do mercado. Então, não é o único critério, você tem que ponderar, evidentemente. E aqui eu não fiz conta, não quero dizer que quem está fazendo conta esteja errando, mas eu estou dizendo que, metodologicamente falando, conceitualmente falando, você não pode pegar só a Petrobras como referência. É a própria Petrobras, que é uma empresa muito competente no que faz, eu temo que ela não pode ser também, ela importa, ela produz, ela exporta, ela também tem que, na medida do possível, cuidar dos seus interesses também. Quer dizer, então, eu entendo que essa conta, a maneira de pegar como critério o diesel que a Petrobras produz, é uma parcela mais relevante, são talvez 3/4, um pouco menos do total, mas você tem uma ponderação aí que tem que ser feita para avaliar, inclusive, o que vem chegando por aí também, né? Então, é uma conta um pouco mais, não é tão complexa, mas é um pouco diferente desse tipo de raciocínio direto em relação ao produto da Petrobras. Por exemplo, só para a gente ter uma base de comparação por aqui, o preço praticado pelas refinarias da Petrobras está ali na casa dos R$ 3,65, isso em média do diesel A.
mas tem outras refinarias no Brasil. É o caso da Acelen. Lá em Mataripe, o diesel tipo A está sendo negociado a R$ 6,00 o litro. Então, mesmo dentro do Brasil, com refinarias que não pertencem à Petrobras, o diesel está saindo mais caro para as distribuidoras. E há essa parcela de 20% a 30% de diesel importado, também tem outros preços. Então, só para a gente ter esse posicionamento que o governo fala que o diesel não devia subir porque a Petrobras está segurando o preço, mas há outros componentes que também formam mercado aqui no Brasil. E eu queria até entender um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada contigo, meu caro, essa relação dos estados com o ICMS, porque foi uma chave do governo passado de pressionar para a queda do ICMS e agora, novamente, o governo faz essa pressão dizendo que os estados estão sendo omissos ao não reduzir o imposto, ao não aceitar a subvenção. Como é que você vê essa relação dos impostos e do custo dos combustíveis? Teoricamente, seria uma medida provisória até maio, 31 de maio. Mas a gente não sabe se o conflito vai estar bem lá em 31 de maio e a gente não sabe se vai ter disposição política para aumentar de novo o imposto sobre combustíveis em um ano eleitoral, um pouco antes das eleições. Então, como é que você vê estas pressões que estão sendo aplicadas para que os estados cedam a uma das principais fontes de arrecadação de estados e municípios aqui do país? Pegando um viés puramente técnico, você pega estados, por exemplo, como São Paulo, o ICMS representa praticamente 90% da arrecadação do estado. E dentro do estado você tem mais ou menos 25% são combustíveis. Então você é uma parcela muito expressiva e muito difícil de sonegar. Quer dizer, no caso especificamente dos combustíveis fósseis, principalmente, o etanol é uma outra história. De onde eu estou falando, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é um estado que vai prever para o próximo, agora para 26, salvo engano, um déficit de mais de 20 bilhões de reais de seu orçamento. Eu acho muito pouco provável que um governador, e aqui eu não estou fazendo apologia de que tem que fazer ou deixar de fazer, mas o que eu quero dizer é muito pouco provável que um governador abra mão de uma receita que ele tem praticamente certa num orçamento que já não cabe dentro das expectativas de gastos que ele tem. E sem contar, e aí eu falei do viés técnico, tem o viés político também. Os governadores, eles não necessariamente são impactados, como o governo federal é impactado pelo aumento da inflação, em termos de popularidade, é normal, não este governo, qualquer governo, historicamente, a inflação é alguma coisa que machuca normalmente os governos federais. Os governadores, principalmente governadores não alinhados ao governo federal, eles, claro, ninguém quer inflação, mas eles também não vão querer, popularizando, botar azeitona na empada de ninguém. É um pensamento político também. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o principal é abrir mão de uma receita líquida e certa e muito relevante só com um discurso que faz sentido até dizer, não, é melhor para todo mundo, mas ele, quando cortar o ICMS do combustível, ele vai estar cortando o ICMS dos insumos hospitalares. Ele vai estar cortando ICMS de manutenção de estradas, ele vai estar cortando ICMS de alguma coisa, de algum projeto educacional. Então, as coisas se comunicam. Se você deixa de arrecadar, você vai deixar de gastar em ações também muito relevantes para a sociedade. Então, eu entendo, de alguma maneira, vamos dizer assim, não na largada, pelo menos, não diria má vontade, mas essa é uma rejeição dos governos estaduais a entrar rachando esse problema. Porque, de qualquer maneira, isso vai, no curto prazo, efetivamente, se você não aumentar o preço do combustível, você vai ter, nos indicadores imediatos de inflação, você vai ter uma redução do que seria a inflação real, mas ela vai bater em algum outro lugar, ou vai piorar na qualidade do serviço e vai bater em algum lugar quando você, por exemplo, avaliar as dívidas públicas que vão também impactar diretamente nos índices inflacionários. Muito obrigado, Davi Zilberstein, colunista aqui do CNN Infra. É sempre um prazer conversar contigo, meu caro. Seja bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Até uma próxima. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço para você e a todos. Valeu.